É isso aí, estamos de volta aqui no nosso BMC Market, ao vivo, 3 horas e 7 minutos. Já vamos chamar nosso convidado, André Perfeito, economista, está aqui conosco. Muito boa tarde, André, bem-vindo aqui ao BMC Market, prazer falar contigo. Prazer é tudo meu, obrigado pelo convite aí para debater aí com a bancada e todo mundo esses últimos temas da economia brasileira e internacional. André, quero falar um pouquinho contigo a respeito do PIB aqui no Brasil, né? A gente viu a divulgação do dado recentemente, bastante importante, um PIB bastante expressivo. E hoje o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda diz que o governo pode revisar as projeções do PIB até 2,5%, justamente por conta daquele arrasto estatístico que tem cerca de 2,4%, né, já de contratação, digamos assim, e que pode, nos próximos trimestres, haver um crescimento ainda, né, e chegar nesse patamar. Queria saber a sua impressão sobre essa possibilidade do PIB crescer 2,5%, ou até mais, dependendo das condições. Você acha que é plausível esse tamanho de crescimento de PIB e os impactos que isso pode trazer aqui para a nossa economia? Só antes dele responder, eu sou testemunha, nós gravamos o podcast em dezembro, que ele era o único que falava de PIB 2,5%, 3% esse ano. Ninguém falava. Eu, ele e Arthur Vieira de Moraes. Nós gravamos juntos, eu falei pensando entre mim mesmo, esse cara tá maluco mesmo. Mas não falei nada. Eu assumo, e isso que você foi o primeiro a falar. Mas a nossa dúvida, por favor. Vamos lá, Cabral, isso mesmo. Eu ia até trazer isso à baila aqui para todos nós, que crescer 2%, vamos tentar formalizar um pouco o raciocínio. A boa notícia é que está ruim. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a base de comparação é tão ridiculamente baixa, e crescer 2%, francamente, é quase nada. É uma ilusão estatística, né? Um crescimento que tem a ver por outros fatores, né? Agora, o que a gente viu no PIB do primeiro TRI, propriamente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Se você olhar pelo lado da oferta, você teve uma expansão do setor de serviços, ok, uma queda da indústria, enfim, já está virando hábito isso no Brasil, né? Mas você teve aí uma expansão muito grande do setor agro, né? Que, como o agro tem uma participação pequena no PIB, no sentido da produção agro em si, né? Quem sabe que o mundo agro movimenta indústria, serviço, por aí vai, né? Mas o que é gerado de valor no agro em si é relativamente baixo, né? Então, apesar de uma alta muito expressiva, não teve uma alta muito expressiva do PIB, tal qual que subiu o agro. E do lado da demanda, o que você teve de boa notícia foi um setor externo que veio muito bom. As exportações caíram, se não me engano, algo como 0,7 ou 0,5, mas as importações caíram muito mais, ou seja, o saldo comercial veio muito bom. Então, para dizer o seguinte, dificilmente, né, a gente vai ver esses valores se repetindo. O crescimento desse patamar que a gente teve no primeiro TRI foi por conta de bases de comparação muito descontadas. O setor agro é claro isso, né? A gente teve uma alta de mais de 20%, porque você teve problemas anteriores, né? No fundo é isso. Agora, o que é interessante é o seguinte, o PIB do primeiro TRI, o secretário de Política Econômica está correto. Isso daí, se a gente não crescer nada, já cresceu 2,4%, né? Que é o carry para o resto do ano, que assume crescimento zero. Só que tem outros componentes que me fazem ficar um pouco mais otimistas para o resto do ano. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? A gente vê um consumo das famílias que tende a crescer um pouco mais. Por que eu estou falando isso? Porque foi feito o Bolsa Família, porque foi aumentado o salário mínimo, porque a inflação está mais sob controle, né? Então o consumo das famílias tende a um pouco melhor. E em tese, tudo mais constante, obviamente, né? O investimento também deve melhorar, seja por conta de uma base muito fraca, e vamos combinar, ninguém investe em primeiro trimestre de governo, né? Todo mundo queria ver o que o Lula ia fazer, né? E também por conta de uns juros muito elevados, que pode ter uma perspectiva um pouco melhor ao longo do segundo semestre, né? Então, sim, eu acho que dá para crescer, não sei se 3, né? Mas dá para crescer 2, alguma coisa. A minha projeção, Cabral, para ser correto aqui, era 2% quando o mercado estava com 0,7%. Eu devo revisar um pouco mais para cima. Continuando o PIB, o quanto essas medidas
que você já falou, aumenta a Bolsa Família, salário mínimo, mas outras medidas do tipo aumentar a safra, eles estão querendo, o Banco do Brasil está querendo injetar mais dinheiro na safra, no plano safra, você tem possibilidade de tendo processo de diminuição de valor de carro ou incentivo de consumo, o quanto isso pode também ajudar no PIB ou é uma coisa tão pontual que acaba se perdendo o efeito? Não, você tem um efeito a curto prazo, né? A dúvida de alguns economistas, esses incentivos desse tipo geram efeitos prolongados ao longo do tempo, ou seja, são persistentes ou permanentes, né? Então, sim, a curto prazo tem efeitos, né? Agora, a respeito do plano safra, né? O Lula, olha, é impressionante. O pessoal já, quando ele estava falando naquele podcast, né, Cabral, né? Até brinquei com isso, né? O pessoal às vezes acha que eu sou petista, né? Mas não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é o seguinte, o Lula, toda hora, ele faz isso. Ele fala mal de alguém na TV e depois vai lá e dá todas as condições para essa pessoa fazer o que precisa fazer. É típico do Lula isso, né? Ele fez isso com o Mundo Agro, está fazendo isso com o Banco Central, bateu no Campos Neto até dizer chega, meio que para fazer um head, né? O head que o Lula estava fazendo era o seguinte, olha, estou tentando, ele que não deixa, né? Mas, ao mesmo tempo, reonerou gasolina, mexeu no ICMS de energia elétrica, gastou muito das fichas políticas para aprovar um arcabouço fiscal que, diga-se de passagem, quem é de esquerda mesmo não gostou, né? Então, assim, o Lula vai fazer esse banho-maria e eu acho que ele vai... Acho que o conjunto de boas notícias podem ser mais persistentes, né? Quando a gente observa o último relatório Focus, né? A gente viu o PIB com uma alta, né? O IPCA em queda, dólar estável lá nas projeções dos economistas. Aí tem aquele ditado, né, que é aquele bloco de carnaval do Rio de Janeiro, né? Simpatia é quase amor, né? Uma hora as coisas começam a se encaixar e os espíritos animais, né? Quando eu falo simpatia é quase amor, eu estou querendo falar dos espíritos animais, a la Schumpeter, né? Começam a se alinhar. Eu acho que vai acontecer isso mais no segundo semestre. Fechou. Boa tarde, André. Uma pergunta, acho que a gente precisa de uma ajuda aqui, uma consultoria de um economista. Até uma das últimas revisões de câmbio que a gente recebeu aqui hoje, particularmente, foi do BTG, revisando de 5,30 para 5,10 o fechamento desse ano. Esse já está virando um consenso, mas aquela pergunta que a gente fala muito, né, mas precisamos da sua opinião aqui para nos orientar. O quanto que desse efeito do câmbio é um efeito global, internacional, do dólar se desvalorizando, ou seja, amanhã o Fed decide manter os juros, continua esse movimento, e quanto é realmente um mérito nosso, né? Pelo menos esse movimento de curto prazo que a gente tem visto no câmbio. Vamos lá, já que o Cabral levantou a bola do nosso bate-papo, eu estava com o câmbio em 5, no final de 2023, quando o mercado estava com 5,30 lá em cima, né? Mas qual que é o raciocínio por trás, para formalizar melhor o raciocínio aqui para a gente, né? Câmbio é função de duas coisas de maneira bem básica, né? Um, de diferencial de taxa de juros e dois, de saldo de balanço comercial. Ponto. É isso, tá? Claro, tem outras questões, como a inflação daqui vis-à-vis a inflação de lá, o que mexe no poder paridade de compra, enfim. Mas vamos ficar só com essas duas questões aí na mesa, tá? A queda da taxa de juros no Brasil, em tese, seria uma notícia ruim para o real, certo? Porque se está menor os juros, ou tende a ficar menor os juros e lá fora mais alto, isso daí não permitiria um carry, né? Ou seja, né? Pegar e investir nos Estados Unidos, ou seja, apreciar o dólar nesse sentido. Tá? Mas, de novo, né? No caso da Bolsa brasileira, isso daí fica muito evidente. A discussão que vocês estavam tendo no bloco anterior vai nesse sentido, né? Para até onde pode ir, né? Quedas da taxa de juros hoje estão fazendo e devem fazer uma inflação de ativos financeiros no Brasil. Entre eles, por exemplo, Bolsa de Valores, mercado de capitais de forma geral. Isso daí vai gerar um efeito que, a despeito de não ser vamos dizer assim, o mais óbvio, né, vai ser mais do que proporcional ao efeito benigno quando se trata do câmbio. Né? Então, o real tem de se apreciar justamente porque o juros está caindo, porque está fazendo que, através do fluxo de caixa descontado, o PU dos outros ativos suba no momento em D0, ou seja, isso daí está fazendo esse efeito. E dois, aí tem uma situação onde a balança comercial brasileira está indo muito bem, obrigado. Né? Esses fatores vão levar o câmbio talvez um pouco mais para baixo, eu acho que pode ir para 4,80. Aí você pode me perguntar, não, então você tem um modelo aí que está falando que vai para 4,80?
eu tenho que confessar, muito contrariado aqui, que é praticamente análise gráfica, o próximo ponto relevante para baixo. Por que eu estou falando isso? Porque eu não acho que vai despencar para R$4. Uma coisa é a expectativa do corte de juros. Outra coisa é quando aí tiver o corte de juros, provavelmente em agosto, se concretizando. Aí o pessoal vai fazer conta. Já avançou bastante, né? Então, isso é uma parte. E outra parte da discussão é o seguinte: se o Brasil crescer 2% mesmo esse ano, 2,5%, talvez 3%, já que a base de comparação é tão baixa, isso implica dizer também que as nossas as nossas importações tendem a subir. Se as nossas importações tendem a subir, o saldo comercial tende a ficar não tão forte. Isso tudo sugere que o câmbio vai se depreciar a curto prazo, mas depois se aprecia. O dólar pode ganhar um pouco mais de força também. Então, isso tudo em conjunto, né, soma tudo e mistura, eu vou ficar com R$5 para o final do ano, mas levando em conta que eu acho que pode cair mais ainda no curto prazo, mantendo o cenário que eu pensei lá em janeiro desse ano. Deixa eu te fazer uma pergunta que você pode total de verdade falou. Cabral, você está caducando, não fui eu, mas eu acho que foi. Lá atrás, eu me lembro que você mostrava muitos gráficos da Bloomberg mostrando a relação do nosso câmbio com o índice de commodities. Sim. Que quando o índice subia, a real valorizava ou desvalorizava. Eu não lembro agora como é que era a relação, se era perfeita ou inversa. Eu usava o CRB, né? Eu acho que era isso. Eu me lembro você postando isso várias vezes, mas isso pré-Covid, tá? Você Então, tem mas acompanhado? isso aí... Ainda faz sentido? Não? Se perdeu no tempo que eu digo hoje, é outro mundo. Não, agora nem faz tanto, não, porque commodity está para baixo. Então, em tese, o real teria que se depreciar. Né? Esse que é o raciocínio. Mas o que eu queria brincar naquela época para falar que o Brasil é um fazendão, né? Tipo, o destino do real é muito atrelado justamente ao destino das commodities, né? Isso é verdade em algumas situações, agora não está sendo, né? Não é tão automático. Mas você lembrou sim, lembrou bem, Cabral, era exatamente isso que era uma das coisas que eu coloco no meu modelo de justamente câmbio, mas nesse caso, a diferencial de juros, dado... de novo, vou insistir nessa brincadeira o tempo todo, a boa notícia é que está ruim. E às vezes, no nosso caso, a boa notícia é que está ruim, a base de comparação é muito baixa. Mas eu vi vocês também comentando no bloco anterior o desespero, né? Que a economia da Inglaterra está bombando, e isso é ruim. Às vezes a notícia ruim é que está bom, né? Porque a gente está vendo do ponto de vista do mercado financeiro, e isso implica dizer que a economia indo bem, quer dizer juros para cima. Juros para cima, de novo, DCF, Discounted Cash Flow, fluxo de caixa descontado, joga preço de ativo para baixo. Eu acho que está nisso. E outra coisa, essa transferência, essa mudança de governo Bolsonaro para Lula, o mercado, acho que exagerou demais aí esse pessimismo. Pelo menos à época, e continuo não achando isso, não me parece que é tão caótico que nem se faz parecer às vezes, né? Aproveitando o governo Bolsonaro e Lula, uma das coisas que a gente tem que dar parabéns para Paulo Guedes é aquelas reformas pequenininhas que ninguém olhava direito e no final fazia aquele efeito monstruoso, né? A gente chegou até a debater sobre isso, aquelas micro-reformas. Faz uma reforma pequenininha aqui, melhora a abertura de CNPJ, melhora não sei o quê, que isso é capa do pé da página da BMC, do Valor ou da Bloomberg. Mas só que juntando, cria uma bola de neve. Você acha que o governo Lula tende a manter essas pequenas micro-reformas ou ela vai trabalhar mais no grandão, nas reformas de mais estardalhaço, tipo que depende de Congresso, etc.? Engraçado, mas justamente eu, que às vezes sou considerado meio heterodoxo no mercado, era o cara que defendia o Paulo Guedes. Por quê? Porque é da natureza de um ajuste liberal, e agora estou sendo absolutamente criterioso dentro da teoria econômica, que o ajuste pelo lado da oferta, que é o ajuste liberal, se dá não no alarde da macroeconomia, e sim no silêncio da microeconomia. Isso implica dizer que medidas que a gente nem ouve. Né? Por exemplo, teve um trabalho gigantesco de aumentar a questão de fazer CNPJ, fechar a empresa, mesmo parte das reformas administrativas, que não passou quase nada, mas passaram algumas coisas, isso tudo gera eficiência de longo prazo. Por isso mesmo que eu defendi o Paulo Guedes, no sentido de que eu achava um absurdo as pessoas criticarem uma política liberal não gerar crescimento no curto prazo, porque, por definição teórica, não cria. O ajuste é de longo prazo. E sim, eu acho que o governo não vai mexer, né, em cadastro positivo, todas essas mudanças que a gente teve
né, desde Open Bank, Open Finance, tem muita coisa. Isso daí é uma agenda que virou do Brasil já, e vai gerar efeitos positivos. Bem, alguém mais crítico ao Lula pode dizer, né, o cara tem sorte, né, e realmente teve. Isso daí é sem dúvida nenhuma, uma parte que dá para dizer como uma herança benigna. Tem outras questões que, obviamente, dá para questionar e questionar bastante o governo anterior, mas os bons modos liberais do Paulo Guedes, é isso que a gente espera, né? Que tem esses efeitos não no curto, mas no médio e longo prazo. André, saindo das micro-reformas para as reformas maiores e que estão aí na boca para serem colocadas em prática, né? A gente tem o arcabouço e tem a reforma tributária, que é promessa há décadas, inclusive. Você acha que agora vai? Você acha que o Brasil não pode perder essa oportunidade, aproveitar esse momentum, né, que existe um sentimento, parece que unânime, né, no Brasil, de que precisa passar uma reforma que não seja ideal, mas seja uma possível? Você acha que sai, pelo menos esse ano, dessa vez sai, ou tem ainda alguns fatores que estão travando essa possibilidade? Olha, o arcabouço foi, né? Então, em alguma medida, está já encaminhada essa discussão do arcabouço. Eu, particularmente, sempre fui muito crítico da ideia de teto de gastos. Por que eu sou crítico da ideia de teto de gastos? Não é que eu não acho que não tenha que ter controle dos gastos públicos. Mas era uma regra que a força dela era a beleza, a simplicidade. Olha, não pode gastar mais. Só que isso daí dá um nível de não liberdade para o gestor público. É muito ruim do jeito que foi feito isso. Tá? Temos que lembrar que a gente aprovou a emenda constitucional 95 no período que o Brasil estava traumatizado, tinha acabado de ter um impeachment, entrou o presidente, a Dilma saiu, o Michel Temer entrou, teve que criar alguma coisa para ancorar os ânimos ali, se criou uma regra que o próprio governo anterior, o próprio Paulo Guedes não respeitou, vamos ser sinceros. Né? Enfim, por que não é isso? Agora, assim, a regra que você tinha anterior, que era uma ideia de lei de responsabilidade fiscal, ela focava no superávit. Só que só focar no superávit, receita menos despesa, você sempre tem o risco do governo querer ficar aumentando receita. Né? Então, você tem um problema ali também, né? Porque ele é responsável, ele gera superávit, mas você pode fazer o Estado avançar sobremaneira sobre o tecido econômico. A regra fiscal atual eu acho absolutamente mais calibrada. Isso aqui é interessante porque ela tem alguns mecanismos que vão servir para vários tipos de governo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: vai ter metas. Qual o Banco Central tem metas, as metas que você tem agora, que vão ser determinadas para o exercício atual, vamos supor que entre o Bolsonaro de novo, enfim, o Bolsonaro a gente não sabe se vai ter os direitos políticos, mas enfim, vamos supor que entre alguém, entre o Tarcísio, e queira fazer um choque mais ortodoxo na economia, ele vai lá e muda a meta de superávit que tem que ter. Então, eu acho que tudo bem. Eu acho que agora sim a gente tem um carro que não tem só freio, né? Tem freio, acelerador, dá para mexer um pouco na direção. Antes, a regra anterior era muito restritiva, não fazia sentido aquela regra fiscal que a gente tinha. Mas, enfim, né? Como a gente estava absolutamente em pânico, natural também, não quero também... Natural, mas a gente fez errado, né? Não era para ter feito desse jeito, mas acabou sendo que foi possível. Acho que a regra atual é isso. Agora, a questão da reforma tributária, aí é política com P maiúsculo, né? Porque política fiscal, tributária, nesse caso, gastos tributários, gastos fiscais, né? São as isenções, exonerações. Aí a gente vai discutir o que o Brasil quer. Porque quando você vai mexer, volta a questão, ao teto dos gastos, né? Acabava cortando de quem não tinha dono, né? Dinheiro de quem não tinha dono. Agora, discutir a parte tributária é de quem tem dono, né? Vai mexer com empresa, para o setor de linha branca, por sinal, linha branca, que foi desonerado no período Dilma. O próprio Haddad está falando que quer reonerar isso. É uma discussão política intensa. O Haddad vai ter bastante trabalho aí nos próximos meses. O André, o Cabral estava falando aqui que vocês marcaram um podcast, né, falando sobre 2023, aí eu fiquei com ciúme, e aí eu queria Não, nós já gravamos. Então, vocês já gravaram, e eu queria que a gente falasse, como a gente está no meio do ano, já ver um pouco contigo sobre agora 2024, né? Vamos tentar aqui, eu sempre quando eu falo que os economistas erraram, eu tiro
me tiro do jogo e eu falo que eu sou analista, não sou economista. E a gente até entende, fala assim, pô, não, o economista errou porque está muito pessimista, movimento de transição, alguns muito otimistas, alguns muito pessimistas, mas praticamente o ano, como você falou, está dado 2%, 2,5%, né? Dificilmente vamos ter uma recessão ou muito além disso. Mas para 2024, acho que não existe um consenso ainda, eu queria saber a sua opinião de PIB, mas olhando para o Boletim Focus, a gente vai ter mais um crescimento fraco, pífio, isso é esperado. Então, na sua opinião, assim, temos condições de termos revisões positivas olhando para 2024 ou é mais um ano de crescimento entre 1% e 1,5% para 2024? Olhando para as informações que a gente tem hoje, né, no meio de 2023. Claro. Bem, vamos lá, né? Data Vênia, eu adoro falar Data Vênia, eu queria ser do Supremo só para poder falar isso aí. Data Vênia, eu vou discordar do relatório. Né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: vamos pensar algumas coisas aqui. Juro vai subir nos Estados Unidos? Vai. Vai subir até quanto? Até, sei lá, final desse ano? Sei lá, que seja. Né? Mas vai parar de subir. Primeira informação: condições monetárias externas não vão estar mais tão restritas. Tudo mais constante. Primeiro ponto. Segundo ponto: o Banco Central brasileiro vai cortar a taxa de juros? Resposta: vai. Quer dizer que vai para 8% a Selic? Não. Vai para 12,5% esse ano, 12% uma coisa. O ano que vem, talvez, vai lá, 10%. Tá bom. Então, temos essa outra informação. Mundo agro, vamos pensar agora a parte da oferta, né? Deve continuar indo bem? Sim. Temos notícias de safras cada vez melhores. Graças a Deus, a parte climática no Brasil está indo bem. Eu digo graças a Deus porque a gente não está fazendo nada para resolver esse problema. Mas, enfim, graças a Deus está indo bem isso daí também, fora todo o esforço do mundo agro, né, de ser bastante eficiente. Indústria tende a melhorar? Foi anunciado algumas medidas aí do governo que não vai ser do jeito que o Alckmin queria, é verdade, mas vai ter algumas medidas. Vamos pensar mais coisas, né? Do lado da demanda, né? A gente viu a demanda, o consumo das famílias, que pode continuar ganhando momento. A gente viu dados de emprego melhorando a renda real por conta de uma inflação mais baixa. Então, ponto positivo para a demanda das famílias. Consumo dos empresários, a formação bruta de capital fixo tende a subir? Parece que é o caso. Então, isso para dizer que acho que o mercado vai errar de novo, no sentido de projetar um PIB muito baixo para o ano que vem. Tem que lembrar o seguinte, de novo, pensando em política e economia, eu só penso economia sobre esses aspectos políticos. O Lula está jogando muito na retranca. Quando se trata de termos econômicos, né, a gente sempre tem que lembrar que ele não é canhoto, ele é destro. Né? Geralmente ele assina coisas mais à direita no final das contas. Mas por quê? Porque ele quer organizar a economia para estar chegando em 2024 crescendo. Por quê? Porque é ano de eleição municipal. E o PT precisa, e a esquerda precisa de forma urgente, reverter um pouco o jogo do cenário político, porque ele está na mão do Centrão / Lira. Né? Então, por isso tudo, sim, eu acho que vai crescer mais em 2024 do que está previsto pelos analistas, e a gente deve começar a engatar um crescimento um pouco mais sustentável, dado a trajetória de juros, que tudo indica, deve ser de queda ao longo do segundo semestre. Espero ter respondido. Por isso, alguns elementos aí, a gente podia falar de setor externo mais, talvez a China esteja um pouco melhor, talvez os Estados Unidos, com juros parando de subir, também indiquem um crescimento um pouco melhor por lá, né? Mas, enfim, né? A projeção, né? É sempre aquela coisa, né? Economista faz projeção com 2 Ks depois da vírgula, porque a gente tem senso de humor, né? Mas a ideia geral é que deve subir. Aí eu vou para uma medida, vou fazer pergunta envolvendo essa tua afirmação. Roberto Campos Neto, ele tem falado o seguinte: para eu olhar para o futuro da meta Selic, eu olho de 3 a 4 fatores: inflação corrente, inflação futura, hiato do produto e risco. Dentro desse risco, eu posso colocar medidas parafiscais, que, a grosso modo, seria baixar juros para o setor de carro para tentar vender mais carro, aumentar plano safra. O quanto a eleição do ano que vem vai forçar Lula a fazer medidas parafiscais e atrapalhar a queda da meta Selic por Roberto Campos Neto? Pelo BC, então, deixa eu melhorar, né? Pelo BC. Não, mas o Roberto Campos Neto, ele, por exemplo, né, essas medidas que você citou aí, algumas delas, né? Ninguém está falando que a taxa Selic vai para 8, né, Cabral? Estamos falando que vai para 12,5, que já é uma boçalidade de taxa de juros. O próprio governo sabe disso.
Então é o seguinte, obviamente, quer ver um negócio que eu acho que não vai ser tanto por aí? Eu entendo a preocupação porque você está trabalhando dentro do arcabouço, no cânone dos mecanismos de transmissão da taxa de juros. É isso que você está fazendo. E é isso mesmo que tem que ser feito. Mas, por exemplo, o BNDES, a gente está ouvindo coisas do BNDES? Ninguém está ouvindo super pouco. Por quê? Porque está enquadrado ainda. Eu acho que assim, eles não... O PT, se eu entendi bem o jogo, né, eles vão jogar na retranca, o piano, mais ou menos assim, até 2025. Né? Em 2026 eles vão querer fazer o que todo governo faz, que é acelerar meio na porrada a economia para ver se ganha de novo a eleição presidencial. É isso que eles vão fazer. O Roberto Campos Neto, ele está com um problema, acho que é mais sério. De novo, é muito fácil eu estar sentado aqui da minha casa criticando o presidente da autoridade monetária. Eu não quero ser deselegante com o Campos Neto. Mas eu entendo que o arcabouço teórico que envolve a ideia de uma inflação que pode ser controlado por um sistema de metas, ele é um pouco insuficiente para entender a complexidade do que a gente está vivendo. Não dá para dizer, necessariamente, que a inflação do Brasil é de demanda. Não é isso ainda. Né? E se for demanda nesse nível tão baixo, tem que se questionar por que a oferta está tão fragilizada. Você vê mesmo nos Estados Unidos e na Europa as discussões gigantescas que tem, né? Isso para dizer que um dos componentes que você trouxe aí, que é o hiato do produto, olha, Cabral, eu participei muito na minha vida das reuniões dos economistas do Banco Central, relatório Focus, enfim, já fui top 5 algumas vezes do Banco Central. E quando entra na discussão de hiato do produto, juro por Deus, parece uma discussão, sei lá, um concílio do Vaticano para discutir quantos anjos tem no céu, porque é uma variável não observável, que você não tem metodologia estabelecida, e meio que cada um meio que faz uma conta. Então é o seguinte, eu acho que o momento é de vamos dizer assim, de incerteza. E o Campos Neto, por mais que eu ache que ele está errado na condução, também não quero ser deselegante, acho que ele está com muita incerteza envolvida, né? Ele está fazendo algo que é o que ele pode fazer, indo devagar. É isso que ele vai fazer, né? Eu acho que o governo está jogando bem até, pode parecer estranho o que eu vou falar, né? Mas eu acho que o governo está jogando bem com esse mal-estar aí. Porque se de um lado o Lula criticou, a Simone Tebet critica, todo mundo critica, né? O Campos Neto faz parte do jogo democrático, é assim em qualquer país do mundo, mas o que importa é que assim, você não está tendo aventuras maluquices, como eu já esperava que não teria desse jeito, né? Em tentar controlar preço ou sei lá o que de qualquer jeito. Né? Não é disso que se trata. Tá certo. E só para... André... Desculpa, só um segundo. Só para citar uma última coisa a respeito disso, que é importante como prova empírica do que eu estou dizendo, commodities, o petróleo está caindo, não está? Está frágil ainda, né? Por vários motivos. Como está indo o preço do Petrobras nos últimos 6 meses? Está subindo. Porque... Então, mas é esse que é o ponto, mas é que tá, é porque o mercado reconhece que mesmo as alterações que foram feitas, não foram feitas na chave de um populismo. Então, eu queria trazer muito esse ponto de novo, para reflexão aqui da audiência, porque cabe ser menos ingênuo, e o trabalho que é feito pela BMC é de forma cotidiana provocar o investidor. Então, vai um pouco mais na manha, para se dizer que eu acho que dá para ver mais coisa, na minha opinião. Maravilha. André, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, sua disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente. E seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Até uma próxima. Um abraço para você.